E a gente viu isso na Copa América, né? Porque foi o compromisso mais importante da seleção brasileira no ano. O resultado deixou a desejar, o Brasil foi longe, ficou muito aquém do esperado, caiu nas quartas de final, foi derrotado pelo Uruguai nos pênaltis. E antes disso, na fase de grupos, empata com a Costa Rica na estreia, naquele jogo, todo mundo reclama muito do tamanho do campo reduzido, né? Foi uma desculpa que a seleção brasileira usou, embora tenha atrapalhado, mas não dava para colocar tudo na conta disso. Aí tem uma boa atuação contra o Paraguai, ganha por 4-1 e um empate contra a Colômbia antes da eliminação. Então foi uma Copa América que deixou a desejar. Agora, o PVC, eu queria entender quais foram os erros do Dorival Júnior, não só na Copa América, mas ao longo da temporada. A gente pode ver na prancheta do PVC? Vamos lá. Eu acho que o principal erro foi a falta de convicção. Vou pedir ajuda para o meu arquivo aqui, só para a gente voltar lá no primeiro jogo contra a Inglaterra, quando ele jogou com linhas de quarto, Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães e João Gomes, Rafinha, Paquetá como meia centralizado e Vinícius pela esquerda, o Vinícius é 7, inverte aqui, e o Rodrigo na frente. E o Rodrigo nunca foi exatamente um 9, né? O Rodrigo voltava para fazer um losango de meio campo e ele fazia dois homens na frente, acabava fazendo um losango de meio campo e fazia Rafinha e Vinícius Júnior na frente, por exemplo. Essa foi uma formação que ele apostou muito na Copa América também, especialmente naquele momento em que ele teve o jogo contra a Colômbia, antes do Henrique ser titular contra o Uruguai, porque ele entendia que ele tinha que usar a formação do Real Madrid campeão da Europa sem centroavante. Como o Real Madrid jogou grande parte da temporada com o losango de meio campo, o Bellingham encostando, Rodrigo e Vinícius na frente. Então ele apostou no começo da Copa América numa formação que era essa. É verdade que defendendo o Rafinha fazia o lado direito, você tinha dois volantes e vinha pegar o lado esquerdo do Paquetá, mas quando tinha a bola, muitas vezes o Rafinha vinha na ponta de cima do losango e fazia Rodrigo e Vinícius, outras horas, o Rafinha na frente e o Rodrigo na ponta de cima do losango, mas sem centroavante. Aí ele desiste disso porque o time não faz gol na Copa América, embora tenha vencido o Paraguai na Copa América. Aí ele volta para tentar ter o centroavante com o Endrick e faz um 4-2-3-1 no jogo contra o Uruguai, com o Endrick de centroavante, também não funciona. E aí ele convoca o Pedro em setembro, logo depois da Copa América, e o Pedro se machuca. Ele volta para entender que ele precisava ter um centroavante. Mas até chegar a isso no segundo semestre, ele levou tempo. E quando colocou o Pedro para jogar, que é o melhor centroavante brasileiro, o Pedro teve a lesão de joelho no treino na seleção brasileira. Ele volta para essa formação com o Igor Jesus. E aí ele faz uma formação parecida com o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Porque ele dá largura para o campo pela direita com o Savinho, ele faz o Rafinha como ponta de lança, ele traz o Vinícius para o lado esquerdo, e o Abner encosta por aqui, ora invertendo o Vinícius mais perto do Igor Jesus, e o Abner vindo pelo lado esquerdo. E faz o Danilo, ou depois o Wanderson como homem de lateral de saída de jogo, com dois volantes na frente, ele faz um 3-2-5, atacando. Essa formação ele sempre quis na frente, mesmo quando tinha o losango de meio campo, mas ele demorou muito para decidir que ele podia ter o Rafinha como meia e o Igor Jesus como centroavante. E aí apostou muito no Savinho, quando o Savinho desabava de produção para virar reserva do Manchester City. Ele começou muito bem no Manchester City com o Guardiola e caiu de produção a ponto de virar reserva. Então, aí em alguns momentos, quando falta um homem de frente, ele podia optar pelo Endrick. Na última lista, por exemplo, ele não convocou o Endrick. E ficou faltando um centroavante em dados momentos, que podia ter sido o Endrick no segundo tempo, quando saiu o Jesus. Então, eu acho que ele errou em algumas convocações e ele errou em algumas decisões. Demorou para voltar para o centroavante por insegurança. O ponto mais alto dessa insegurança, o Musetti estava lá, é a rodinha antes dos pênaltis de Brasil e Uruguai, quando o Dorival não entra na rodinha e também não admite que não tinha conseguido entrar na rodinha, mas ali levantando a mão para falar no meio do grupo de jogadores.
E o outro ponto da insegurança foi essa frase: o Brasil vai jogar a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, e eu garanto. Não, ninguém garante isso.